Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando neste momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos no programa Hora da Verdade, em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Esteja sempre por dentro, amém, de toda a nossa grade de programação. horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde você poderá estar em contato mais próximo com este ministério, com a nossa igreja, não só conhecendo esta obra de perto, sabendo quem é a Igreja Cenáculo da Fé, quem é o pastor Daniel, os que estão envolvidos com esta obra, o que pensam, o que pregam, o que falam, publicam, sua missão, sua fé, sua crença, amém? Além disso tudo, você também poderá estar participando da Igreja Cenáculo da Fé, dos seus cultos ao vivo. Amém? Ali por intermédio do nosso site, nós temos transmitido os nossos cultos ao vivo, amém? Todas as quintas-feiras, às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite. Amém? Nesses 2 dias, temos culto aberto ao público, que aliás, além de você poder estar assistindo pela internet, ao vivo, simultâneo, vídeo, áudio, como você desejar, você poderá estar fazendo uma visita para nós, ali na sede, na Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte. Nesses 2 dias que eu já te mencionei, as portas vão estar abertas para te receber e vai ser uma alegria muito grande, não só para mim, como toda a Igreja Cenáculo da Fé, de poder conhecer você e poder te dar um abraço. Até porque, amém, nós temos muitos ouvintes dessa mensagem, já
muitos seguidores, amém, desse programa, muitos irmãos que se edificam por intermédio dessa mensagem. Vai ser uma alegria muito grande poder estar junto com você, seja fisicamente ou virtualmente, com a nossa igreja, quinta-feira, 8 da noite, domingo, 7 da noite, semanalmente, ok? Não se esqueça que nós também estamos ali pela página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, amém? Faça uma visita lá. Em nome de Jesus, compartilhe, curta, faça com que o Ministério da Palavra, amém, seja engrandecido nos corações, amém? E o nome de Jesus será glorificado, porque é o intuito exatamente, amém, da Igreja Cenáculo da Fé com os meios de comunicação. Você também que está me ouvindo, está me assistindo, poderá também estar fazendo uma visitinha ali no meu blog pessoal, pastordanielbatista.com, amém? Blog este que uso para notificar alguns assuntos importantes a nível cristão, temas específicos que é importante para a cristandade, é importante para a igreja, ok? Esses são os avisos mais importantes a dizer, mais ressaltados aqui, a informar a todos vocês. Não se esqueça, Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, autora, amém, responsável desse programa. Bem, meus queridos, hoje nós vamos dar sequência ao tema Pentecoste. Falaremos hoje sobre a gestão do poder no movimento pentecostalista moderno. Se você quer saber o que é isso, fica aí para ouvir, que com certeza vai te edificar. Momento da Palavra de Deus. É isso aí, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Vamos ao tema Pentecoste. Terceiro programa, base de orientação à Bíblia. Nossos objetivos, analisarmos o movimento pentecostal a partir de suas primeiras manifestações. Objetivos específicos, apontarmos os vácuos e incorporações no pentecostalismo moderno. Ok? Lembrando que as reprises desse tema e outros estão lá aguardando você no nosso site horadaverdade.com. E hoje falaremos sobre Pentecoste e a gestão do poder no movimento pentecostalista moderno, movimento atual. Não se esquecendo que o Pentecoste, a expressão Pentecoste na Bíblia, no Novo Testamento já em renovação, amém, marca o acontecimento da ascensão do Senhor Jesus Cristo como obra messiânica, a igreja nascendo do ato do Espírito Santo, amém, a missão incorporada agora por Jesus, pelos dons de Cristo, e a propagação e o progresso do Evangelho para o Evangelho, cujo aceitação sempre estará presente entre aqueles que queiram se converter e aqueles que queiram ser fiéis. Quer dizer que o sobrenatural disso caminha, anda com aqueles que são convertidos, entendendo que o movimento pentecostal não pode ser tratado por pessoas que não estão qualificadas, ser participativo com pessoas que não estão espiritualmente adequadas ao Evangelho. É o que o Pentecoste na Bíblia nos ensina. Mas hoje, a nível de gestão de poder, amém, no movimento pentecostalista atual, pastor, eu quero tratar sobre essa questão, poder, amém, onde todo mundo quer ter para fazer alguma coisa. E o poder geralmente deve ser traduzido por autoridade na Bíblia, que deriva ou confere, obviamente, o direito de que alguém faça alguma coisa, amém, com esse poder. Seja na terra, no mundo espiritual, nas questões hábeis, como diz também 2 Coríntios 8:3, a nível de força, ação poderosa, perdão de pecados, expulsar demônios, fazer eleger filhos para Deus, como João capítulo 1:12 fala, compartilhar de boas obras, milagres, segundo a palavra de Deus, como segue Romanos 1:4, Efésios 1:19, versículo 20, Filipenses 3:10. Esse poder de fazer as coisas acontecerem, todas essas questões aqui, está direcionada do Pai exclusivamente para Jesus Cristo. Porque segundo a palavra de Deus, nesses textos que eu te dei, Cristo, obra, são a evidência do poder de Deus, a referência do poder de Deus. E mais uma coisa importante, o Evangelho como meio,
como meio mediante ao qual esse poder se manifesta agora nos homens, por intermédio de uma aceitação, por intermédio de uma fé exclusiva, única, direcionada à obra e à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estou falando de duas coisas aqui importantíssimas, amém? Que a evidência do poder de Deus é Cristo, e o meio pelo qual o Pentecostes se estabeleceu é o Evangelho sendo pregado, anunciado e aceito por aqueles que queiram ser convertidos de Jesus. Ou seja, a hipótese de que o poder vai ter uma gerência, amém, está descartada, porque o Pentecoste é um movimento baseado no acontecimento da cruz, a qual o Senhor Jesus passa a ser o doador dessa proposta, dessa experiência, tendo o Evangelho como meio, amém, de o homem se encontrar com isso, por intermédio de aceitação, obediência, conversão, arrependimento, etc, 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 que está simplificado na fé. Então, o terceiro ponto que eu quero dar aqui a vocês, a autoridade e o poder da qual eu me refiro, que está na Bíblia, que foi dada ao nosso Senhor Jesus, amém, passa a ser ministrada sobre os seus discípulos, para que esteja operado de duas maneiras, de duas formas, que eu quero mencionar para vocês aqui, que está em Mateus 16, 19, Mateus 18, 18, João 20, versículo 22, versículo 23. A autoridade que foi dada ao nosso Senhor Jesus, que Ele ministra sobre os seus discípulos, sobre o movimento apostólico, tem dois tipos de maneiras de manifestações. A primeira, mediante a pregação do Evangelho, porque agora o reino passa a estar aberto para aqueles que são crentes e fechado para aqueles que não queiram se arrepender. E outra forma, em segunda, mediante a disciplina, os ofensores sendo excluídos da igreja até que se arrependam, pois o perdão estaria sendo mediado através da igreja, mas agindo no Espírito por intermédio da palavra. O perdão sendo uma expressão de peso na ministração, na presença do Espírito Santo na igreja, no povo. Por quê? Porque a palavra de Deus não pode de maneira nenhuma ser desprezada. Deve-se haver arrependimento, deve-se haver conserto, porque o Pentecoste é a celebração dessa redenção, dessa experiência fulminante, que é a transformação do homem para servir a Cristo Jesus. Ok? Então o poder de Deus não foi dado aos discípulos para ser ministrado com sopro, com terno sendo jogado, com água para beber, entendeu? Com aquela coisa toda de dinâmica humana. O poder de Deus foi confiado à igreja para que esteja sendo ministrado, falado, ensinado, concluído mediante aquilo que Jesus determinou, como Ele pediu. Agora Deus não tem mais caráter, Deus não tem mais vontade, Jesus não tem caráter, Jesus não tem vontade, Espírito Santo não tem mais missão, não tem mais vontade, não tem caráter, e o Pentecoste agora pode ser usado da maneira como o povo quer, como acha, como pensa, cada um no seu estilo, cada um no seu pensamento. Biblicamente isso não pode, não é possível. E quero fazer uma observação para você que está me ouvindo aqui. Dentro dessa questão de que o Pentecoste não tem gerências humanas, Jesus Cristo como evidência do poder de Deus e o Evangelho como meio pelo qual o poder agora opera na vida dos homens, ou seja, o Evangelho é pregado, o homem aceitando, se arrependendo, se convertendo a Cristo. O Pentecoste de Deus tem toda a possibilidade de acontecer, tem toda a possibilidade de se firmar na minha vida, na tua vida ou na vida de qualquer um aí, ok? Porque se baseia em fé, arrependimento, conserto, santificação, obediência, aceitação de Jesus Cristo, e não língua estranha, gente pulando pá daqui, pá dali, essa farra que está aí, como muita gente na verdade pensa. Então queremos definir aqui que o Pentecoste, entendendo que Jesus é a evidência desse poder, a obra dele é a evidência desse poder, o doador desse acontecimento é Jesus, entendendo que o Evangelho é o meio pelo qual este poder opera agora na vida dos homens. Então, Evangelho, aceitação, Evangelho, arrependimento, Evangelho e conversão, Pentecoste concluído, porque a semente tem que ser enterrada e o fruto só vem se a semente é semeada no coração dos homens. Amém ou não?
Então, a partir desse momento, o Pentecostes está sendo tratado da seguinte forma, nos dias atuais, ok? Não tem gestor humano, porque esse movimento, ou o Espírito Santo, ou o Pentecoste, o doador disso é Jesus. E o meio exclusivo disso é o Evangelho sendo pregado e você aceitando isso. O Evangelho pregando e você concordando. Porque o Pentecoste não pode vir de outra forma não, filho. Gestor. O Pentecoste não tem mãos estendidas. O Pentecoste não tem bispo, não tem missionário, não tem profeta, não tem apóstolo para fazer acontecer. Porque é baseado naquilo que Jesus é e naquilo que você aceitou do Evangelho. Não tem ninguém participando disso daí. É Cristo, você e o Evangelho. É Cristo, você e o Evangelho. É isso que nós estamos falando aqui. Segunda coisa do que o Pentecoste não pode ser. Não tem lugar para que exerça as suas funções. Um lugar que eu quero dizer o seguinte, uma norma empresarial para organizações e estruturas de igrejas e instituições. Ele não precisa de uma placa para exercer as suas funções. Uma estrutura de igreja, uma expansão denominacional, igreja grande, pastor grande, aquela coisa toda. O Pentecoste não precisa disso para ser um movimento de restauração, de conserto, de salvação que Jesus tanto quer, porque ele não tem empresários e nem também, amém, formas empresariais de grandes templos. Outra coisa importante, o que o Pentecoste não pode ser? Um período de exercícios para que estas funções aconteçam, ou este movimento se cumpra. Lá nas 120 pessoas em Atos 2, está mais do que claro que o templo não era grande, não era o templo de Salomão, como muita gente pensa aí. E outra coisa, o Pentecoste, como lhe disse aqui, não é um período de dias, nem um período de semanas, amém? Porque vira marketing. O movimento pentecostal que a Bíblia me ensina diz o seguinte, olha, não precisa de campanhas, um quadro de cultos diários para esse fim. Por quê? Porque o Pentecoste é uma experiência entre você, Cristo e o Evangelho, que acaba virando exatamente um propósito de vida, um acontecimento diário. Não há campanhas para o descer do Espírito Santo. Não há campanhas, entendeu? Para que o Espírito Santo de Deus, entendeu? Incorpore alguém. Porque o Pentecoste tem uma lei de dispensação. E a lei de dispensação é o homem olhar para aquilo que Jesus representou na cruz, aceitar que Jesus morreu pelos seus pecados, ressurgiu para que ele seja transformado. E a partir de então, se ele aceitar a Jesus e concordar com as normas do Evangelho, ele prepara o caminho para que o Pentecoste se cumpra na sua vida. E dali então, com o Espírito Santo entrando na sua vida, a sua comunhão, a sua vivência com Jesus vai ser diária. Então essas coisas de campanha para o Espírito Santo, quadro de cultos diários para o fim pentecostal, essa coisa toda, tudo isso não passa de um mero marketing. E lá na igreja neotestamentária não tinha isso, e hoje tem para atrair multidões, você entendeu? Abala São Paulo, e está abalando outras coisas, não é o que o Pentecoste está querendo, que é o pecado, que é a iniquidade, que é a transgressão, a descrença, a imundícia, que inclusive está dentro da igreja. Então vamos lá, o Pentecoste não pode ter jurisdição, o Pentecoste não pode virar propósito de expansão denominacional, o Pentecoste não pode ser marketing, tratado como marketing, porque o Pentecoste que nós conhecemos, Jesus Cristo é a evidência desse poder, do poder de Deus, o Evangelho, o meio que Deus agora utiliza para manifestar o seu poder sobre os homens, mediante a sua aceitação, a sua fé em Jesus Cristo. Este é o fenômeno que nós estamos buscando agora: fé, arrependimento, conversão, purificação de pecados, porque esse é o Pentecoste real, o Pentecoste verdadeiro. Concluindo, Pentecoste, poder, não deriva de quem tem autoridade, de quem pode fazer alguma coisa, porque a autoridade está dada a Jesus Cristo, porque Ele é o doador desse fenômeno.
Basta você crer e confiar naquilo que Ele te fala. E outra coisa importante, o Evangelho como meio pelo qual este poder pode operar em nós, por intermédio da obediência, da aceitação, da crença, da concordância, etc, etc, etc. E o que eu estou te falando aqui, você pode ir lá para o Antigo Testamento, você pode ir lá para o Novo Testamento, não muda, não muda. Deus sempre quis, por intermédio desta celebração ou desse acontecimento, levantar uma igreja fiel, uma igreja temente, servos fiéis, que Jesus deu esse sonho para ele, realizou esse sonho para o seu Pai. Amém? E nós somos beneficiados disso tudo aqui. Agora, quanto aos gestores do movimento pentecostal, amém? Os bispos de terno branco, de sapato de couro alemão, os apóstolos que assumem a fé dos outros, que diz que tem fé para distribuir para todo mundo, os tais que nesse exato momento fazem as suas denominações crescerem baseadas nesse conceito de que o Espírito Santo está em templo cheio, de que o Espírito Santo se manifesta melhor em igrejas famosas, igrejas de mídia, essa coisa toda, entendeu? Os tais da qual eu me refiro, que tratam o Pentecoste, entendeu? Como marketing de campanhas, de cultos específicos, entendeu? Baseados em coisas miraculosas. Os tais não entendem, deliram acerca daquilo que realmente falam, exploram, roubam, muito bem usando essa expressão. E o que o pastor nesse momento eu quero deixar claro aos queridos que estão me ouvindo aqui, com verdadeiro pentecostal, ele tem a sua razão, a sua consciência centralizada no que aconteceu na cruz do Calvário. E o que ele precisa agora? Ofertar a Jesus para também poder amá-lo de maneira profunda. Daí o Espírito Santo tem todas as razões para entrar na tua vida. Lembrando sempre, Pentecoste não é êxtase, não é tratado como loucura, mas um acontecimento sobre gente fiel. Daqui a pouco o pastor Daniel volta orando por você, não sai daí. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: operadora 11 2307 4211 ou 971606768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, nós vamos para a oração. Momento de oração. Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, pois sabemos que o teu Espírito não habita em vaso de lixo. Sabemos, meu Senhor, que este acontecimento, Senhor, de vivência, de transformação, de levantar de fé, não acontece de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Meu Santo Jesus, tenha misericórdia daqueles, Senhor, que estão, Senhor,
desonrando esta palavra, desonrando, Senhor, a tua aliança, o teu pedido, a tua lei, a tua ordenança, a tua doutrina, pois já sabemos, meu Senhor, que a dispensação do teu Espírito, a habitação, Senhor, da pessoa do Espírito Santo só está sobre aquele que crê e obedece a tua palavra. Por isso, nesta hora, meu Senhor, que o Senhor encha, Senhor, a tua igreja desse poder, Senhor, que faz com que o teu evangelho seja pregado, anunciado, falado na íntegra. Este poder, Senhor, que nos dá autoridade, que nos dá, Senhor, a tua palavra se mistura. Nós te pedimos, meu santo Senhor, que sejamos movidos pela tua mão para quebrar toda esta apostasia, toda esta vergonha que está no meio cristão, no meio evangélico. Meu santo Jesus, tenha misericórdia de nós, nos visita, Senhor, com o teu poder, nos dá a tua libertação, pelo poder que há no teu sangue, no teu santo nome. Amém, amém, Jesus. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade está ficando por aqui, Hora da Verdade, amém. Voltamos no próximo com esse tema, amém, com mais coisa para te falar, em nome de Jesus. Não se esqueça, pastordanielbatista.com ou então Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, e você nos encontra lá pelo horadaverdade.com. Um beijo, um abraço, Deus abençoe a todos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.